Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu mais novo podcast favorito de True Crime. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Roberto. Galera, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá? No nosso primeiro episódio. A gente criou esse podcast porque nós somos dois amigos que são totalmente apaixonados por True Crime. E a gente decidiu transformar essa paixão, né, esse hobby numa, quem sabe, futuramente uma profissão, né? E a gente quer deixar bem claro que a gente é bem amador, tá? Então a gente tá começando agora, a gente vai cometer erro, questão de qualidade também, tanto de áudio quanto de imagem, às vezes não fique. A gente tá tentando deixar tudo o mais perfeito possível, mas a gente vai aprendendo também com o tempo algumas coisas. E se você tiver algumas dicas, alguns feedbacks também pra tá passando pra gente. Mas eu espero que vocês sigam a gente aí, né, nessa essa jornada aí sobre os crimes mais midiáticos e também aqueles crimes pouco conhecidos. Então, o nosso objetivo principal aqui com esse podcast é tentar fazer uma análise completa dos casos que nós temos, que nós pegarmos na mão, e falar de detalhes assim que são poucos falados, uma visão um pouco diferente da habitual que a gente vê por aí em documentários, em podcasts. Por isso que a gente escolheu até esse nome, que é Os Bastidores do Crime. Ele reflete exatamente aquilo ali que a gente quer trazer pro nosso podcast. Isso. A gente quer contar casos famosos, né, como eu disse, e até casos que a gente acaba não saindo muito ali na mídia, né, que a gente acaba não ficando sabendo justamente através de podcasts de true crime mesmo, né. A gente vai falar também de algum... Se quiserem que a gente fale de algum caso específico, deixa nos comentários, tá? Não esquece de dar o like no YouTube, avaliar a gente no Spotify também. Dá os 5 estrelinhas lá, se você gostou, é claro. Em ambas as plataformas, sigam a gente. E para começar, primeiro é sempre importante a gente ressaltar que esse episódio ele tem descrições ali de violência, tá? Então, se você é uma pessoa sensível, eu aconselho que não ouça, se isso te traga algum gatilho. Mas no caso de hoje a gente vai fazer ali uma excursão nas sombras de um dos crimes mais perturbadores assim e um dos mais midiáticos ali do último tempo, um crime um pouco recente. É uma história ali que ela começou com a promessa de uma reportagem exclusiva. E termina nas águas geladas da Baía de Kogi, na Dinamarca. Tá? Bom, galera, vocês vão perceber aí que é dinamarquês, né, basicamente. Então, algumas palavras a gente vai acabar, né, ali falando Errando. errado, errando, enfim. Bom, hoje nós vamos contar a história de Kim Wall, uma jornalista brilhante cuja busca pela verdade a levou a um encontro fatal. E além de falar sobre a Kim, a gente também vai fazer um mergulho ali na mente do Peter Madsen, que ele era um inventor celebrado ali, ele é como se fosse uma espécie de gênio local ali na Dinamarca, mas que ele acabou se revelando um monstro sádico. Vocês vão descobrir como que uma entrevista a bordo de um submarino artesanal, feito por ele mesmo, pelo próprio Peter Madsen, acabou se tornando um cenário de horror para Kim Wall. Fiquem conosco, este é um caso sobre a escuridão que pode se esconder por trás de uma fachada de genialidade e os perigos que rondam aqueles que dedicam a vida a contar histórias. Esta é a história do assassinato de Kim Wall. What's your emergency? É muito importante que todo mundo aqui saiba quem foi a vítima dessa história. Por que a Kim Wall ela foi muito mais do que uma vítima? Ela era uma força da natureza no jornalismo. Ela nasceu em 23 de março de 87, na Suécia. A Kim ela cresceu em um ambiente onde a curiosidade era ali o pão de cada dia dela. Os seus pais, a Ingrid e o Joaquim Wall, eles são jornalistas. E com eles, ela aprendeu desde cedo ali o valor de sempre ter uma boa história para contar. Mas ela não se contentou em seguir só os passos do pai. Ela queria traçar o próprio mapa mundi dela, digamos assim. E eu posso dizer assim que era literalmente um mapa mundi. A Kim ela era a definição de uma cidadã global.
A sua formação acadêmica parece um roteiro de viagem pelo conhecimento. Ela começou estudando paz e conflito, direto na Suécia. Depois ela passou para relações internacionais na tipo prestigiadíssima London School of Economics, e que é uma escola, como o nome já diz, lá de Londres. E depois ela teve uma passagem pela Sorbonne em Paris, que também é uma universidade de Paris, e coroou tudo isso, todos esses cursos que ela fez, com 2 mestrados na Universidade da Columbia, em Nova York, que quem conhece de jornalismo sabe que é considerado ali o panteão do jornalismo, onde os maiores jornalistas do país e do mundo acabam se formando, ou pelo menos tendo alguma formação extra dentro dessa universidade para poder alavancar a carreira. Isso, galera. E assim, essa formação não era apenas para acumular diploma, não, tá? Ela publicava nas gigantes, né? Como The Guardian, New York Times, na Time, na Vice. A lista de veículos que queriam a sua assinatura era enorme. O que mais impressiona, na verdade, no trabalho dela era o seu foco. Ela tinha um talento especial, né, para encontrar o que gostava e gostava de chamar de as correntes subterrâneas da rebelião. Ela não ia atrás da notícia óbvia. Ela viajava para o Haiti pós-terremoto, para Uganda. Esse nome aqui que eu não vou saber dizer, mas eu vou tentar dizer, para o Sri Lanka. Sri Lanka. Ah, tá, eu já ouvi falar, mas eu não imaginava que era assim que se escrevia. Sri Lanka. E até para a Coreia do Norte, né, para dar voz às comunidades e pessoas que a grande mídia simplesmente ignora, né? Ignorava e ignora até hoje. E era brilhante nisso, né? E em 2016, um ano antes de sua morte, ela ganhou um prêmio importante por uma reportagem que investigava nas Ilhas Marshall, onde ela conectou de forma magistral as mudanças climáticas com o legado tóxico de testes nucleares americanos na região. Ela era uma estrela em ascensão, movida por uma curiosidade insaciável e um profundo senso de justiça. E é por causa desse senso de justiça que ela tinha que a família dela luta tanto até hoje para que ela seja lembrada pela sua vida, não pela sua morte, não pelo crime. Então, os pais dela, após o crime, escreveram um livro chamado Uma Voz Silenciada. E esse livro, inclusive, é uma das fontes da pesquisa do nosso roteiro aqui hoje. E ele é exatamente isso. Ele é um testemunho ali comovente de quem ela era. Ela era uma pessoa brilhante, engraçada, ética. Assim, se tem uma palavra que resume ela ali, é humana. Ela era uma pessoa extremamente humana que se preocupava com as pessoas. Exatamente. Em agosto de 2017, ela e seu parceiro Oli Stube, acho que é assim que fala também. Oli Stube? É Oli Stube? Eu não Oli, sei a Oli pronúncia do Stube. nome dele. Eu Oli procurei, mas Stube. não achei a pronúncia do nome dele. Gente, ó, só para pegar bastante, são nomes dinamarqueses e suecos. Então a gente pode errar, peço desculpa se tiver algum sueco ou dinamarquês escutando aí, pode deixar nos Exatamente. comentários falando que a gente errou na pronúncia, mas vai acontecer erro na pronúncia, não tem Já o que fazer. aproveita e explica como que se fala isso. Muito bom. Exatamente. Bom, voltando aqui, ela e seu parceiro, o Oli, vou chamar de Oli aqui, estavam de mudança marcada para Pequim. No dia 10 de agosto, eles estavam dando uma festa de despedida para amigos em Copenhague. Era para ser uma noite de celebração. Mal sabiam eles que aquele era o dia em que tudo mudaria para sempre. Bom, galera, e é nesse ponto que o outro personagem aqui da nossa história, ele vai entrar em cena. O Peter Madsen, ele pro público dinamarquês, o Madsen, ele não era um estranho. Ele era uma figura bem conhecida ali no país, quase que uma celebridade local, lá, uma subcelebridade. Ele era, cara, o Rocket Madsen, o inventor autodidata, o Dr. Frankenstein aeroespacial. Esses eram alguns dos apelidos que os fãs dele davam a ele. Sim, ele tinha fãs, como eu falei, ele era quase uma celebridade ali, uma subcelebridade. E o Madsen, o que mais chamava a atenção dele, ele não tinha nenhuma formação em engenharia, nunca fez, não tinha um diploma, nada formal. Ele chegou a começar a estudar, mas não foi para frente.
E mesmo assim, ele conseguiu construir 3 submarinos totalmente artesanais. E o sonho dele era lançar astronautas amadores, astronautas que, igual, não tinha nada a ver com a NASA, não tinha nenhuma formação também, ao espaço com foguetes caseiros dele. E ele era carismático, e com esse carisma ele também era bem bom, um grande mestre em atrair financiamento e voluntários ali para os projetos dele, esses projetos audaciosos que ele tinha. Mas, como você já deve imaginar, por trás dessa fachada de gênio, tinha uma história de origem muito mais sombria e complexa. Peter Madsen, ele nasceu em 71 e a infância dele foi tudo, menos estável. Só um detalhe aqui, ele tem o nome do meio que eu pulei, eu me recuso a falar esse nome do meio, tá? Sem condições de falar esse nome. É Peter Langshire Madsen. Então ele nasceu em 71 e a infância dele foi tudo, menos estável. O pai dele, o Carl Madsen, ele era descrito como um homem abusivo, especialmente com os enteados, os filhos de outros relacionamentos da mãe do Peter. Bom, a mãe, Anne, não suportou a situação e quando Peter tinha cerca de 6 anos, ela deixou o marido, levando os filhos consigo. No entanto, anos depois, o jovem Peter tomou uma decisão que marcaria sua vida. Voltou para viver com o pai. O que os unia? Uma obsessão por foguetes e tecnologia. Esse se tornou o refúgio de Madison. Essa relação com o pai parece ser a chave para muito do que ele se tornou. Quando o pai morreu, foi como se uma barreira se rompesse. Madison mergulhou de cabeça em seus projetos, confundando a Copenhagen Suborbitals. Copenhagen Suborbitals, é isso mesmo? Suborbitals? Suborbitals. Copenhagen Suborbitals. Suborbitals, perfeito. Mas aqui já vemos os traços da sua personalidade. Ele era a força criativa, mas também era visto como um líder tirânico, incapaz de colaborar, o que levou a conflitos e sua eventual saída do projeto que ele mesmo ajudou a criar. Foi aquele cara ali que, enfim, né, o pessoal devia gostar muito dele, né, no ambiente de trabalho. Aquela pessoa bem da hora no ambiente de trabalho. Desde cedo ele já dava sinais, né? Desde antes do crime ele já dava sinais de ser uma pessoa difícil de lidar. Exatamente. Essa personalidade se reflete na vida pessoal dele, né? Tem relatos posteriores ao crime. Ele frequentava festas de fetiche e vivia o que descrevia como um relacionamento aberto. Mais tarde, Madison foi diagnosticado como um psicopata com traços narcisistas severos e uma total e Surpresa para assustadora. ninguém, né? Exatamente. E uma total e assustadora falta de empatia. Detalhe que, galera, tem mais psicopata que não mata do que psicopata que mata, né? Então, enfim. Ele, apesar que esse aqui, né, vamos continuar a história. Ele tinha plena consciência de seus atos, não era delirante, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. A gente tá falando de um homem com fantasias sádicas, extremamente violentas, e, assim, as fantasias dele são muito bem documentadas. E foi esse homem, esse inventor excêntrico, com um lado totalmente sombrio, que a nossa protagonista da história, podemos dizer assim, Kim Wall, ela foi atraída. Ela foi atraída ali pela sua persona pública, extremamente carismática, e ela vinha tentando entrevistar ele já fazia meses. E ele nunca conseguia, não conseguia contato, ele recusava. Até que exatamente no dia 10 de agosto de 2017, poucas horas antes ali da festa de despedida da Kim, o convite que ela tanto esperava veio. A Madison chamou ela para entrevista a bordo do seu submarino, o UC-3 Nautilus. E galera, o submarino nunca retornou ao porto naquela noite. Em terra, a festa de despedida de Kim Wall estava prestes a começar. Os amigos chegavam, mas a anfitriã não. Seu parceiro, o Wole, olhava para o relógio, para o celular, para o cais, enfim, tentando ver se ela respondia, se ela chegava.
A angústia Imagina o crescendo a desespero, cada né, de não minuto. saber o que tá. Desculpa, imagina o Ex desespero, né, de não saber o que tá acontecendo. Exatamente. Eu, assim, eu já fico. Se eu sei que a Larissa vai pra um lugar X, aí eu mando. A Larissa é minha esposa, tá, gente? Aí eu mando uma mensagem, tipo assim, aí ela. Gente, eu não sou tóxico, tá? É que enfim, o mundo é perigoso. O mundo é perigoso. Aí ela não responde, eu já fico preocupado, entendeu? Enfim. E aí, nessa angústia, né? Às 1h43 da madrugada, o desespero venceu a esperança. Ele ligou para a polícia e relatou o desaparecimento dela. Bom, a máquina de busca e resgate na Marquesa é ativada imediatamente. Navios, helicópteros, todos procuram pelo UC-3 Nautilus. Na manhã seguinte, 11 de agosto, ele é finalmente avistado na Baía de Koje. Há um breve momento de alívio, né? Acredito que todo mundo se imagina, nossa, encontraram, vai estar todo mundo bem, né? Tem aquela esperança, a esperança sempre é a última que morre. Mas por volta das 11 da manhã, algo que ninguém esperava aconteceu diante das câmeras e das equipes de resgate. O submarino, de repente, começa a afundar. E não parece um acidente, ele afunda rápido demais, em menos de 30 segundos desaparece sob as ondas. Pouco depois, uma figura emerge na água, o Peter Madison. Sozinho e ileso, é resgatado. A primeira versão que o Médici conta ali mesmo, na hora do resgate, chega a ser assustador da normalidade que ele conta essa mentira. Ele afirma que a entrevista correu bem e que ele deixou aqui em segurança, em terra firme, na noite anterior, por volta das 10h30 da noite, na ponta da ilha de Refchaleon. Algo desse tipo, o nome. Uma mentira descarada, mas contada com a confiança de quem acredita que pode controlar a realidade. A polícia, obviamente, não engole a história. O naufrágio do submarino, a principal evidência, parece assim, proposital demais. Então, ali mesmo eles já prendem o Madison, depois que vê que tá tudo certo, que ele não tá ali com problemas de saúde devido ao que ele passou do naufrágio, eles já fazem a prisão dele. E os dias seguintes, depois do naufrágio do UC-3, são assim de uma angústia torturante para a família e para os amigos aqui. Mas a esperança de encontrá-la viva acaba, infelizmente, de uma forma brutal para a família e para quem presenciou. Porque 10 dias depois, no dia 21 de agosto, um ciclista estava passando por uma praia na região sudeste de Amager e ele fez uma descoberta horrível. Eu cheguei na região sudoeste, né? Sudoeste, perdão, fui eu Sudoeste. que errou meu. Na região sudoeste de Amager, e ele fez uma descoberta terrível. Tá? Ele achou o torso de uma mulher ali boiando na maré. E uma autópsia foi feita e infelizmente o pior foi confirmado. O DNA era o de Kim. Ali foi confirmada a morte da Kim. E os detalhes que vieram com a descoberta desse torso são a materialização praticamente de um pesadelo ali. O torso dela tinha 15 facadas, a maioria delas concentrada de forma cruel e deliberada na região da virilha da Kim. E mais, peças de metal pesado estavam presas sobre o corpo dela, uma tentativa clara ali do Madsen de fazer com que o corpo permanecesse submerso e que nunca chegasse a vir à tona e não fosse descoberto pelas autoridades, que sem corpo, sem crime. Onde foi confrontado, né, com a prova irrefutável do corpo e Madison entende que a primeira mentira não se sustenta mais. É hora de criar uma nova narrativa. Agora ele diz que Kim morreu, sim, mas em um trágico acidente. Apesar da escotilha de 70 quilos do submarino, segundo ele, escorregou e caiu sobre a cabeça dela, matando-a instantaneamente. Em estado de choque, ele alega que decidiu sepultá-la no mar em um único pedaço. Galera, acho que já, já começa assim que você não. Cara, sofreu um acidente e tal. Primeira coisa que você vai fazer, foda-se que a pessoa possivelmente já esteja morta. Caguei. Cara, você vai tentar ajudar, você vai chamar alguém, você vai. Você não vai falar, tá bom.
Agora deixa ela morrer aqui, deixa o corpo, foda-se. Entendeu? Exatamente. Enfim. E outra, se foi um acidente, por que ele deu 15 facadas nela depois dela morta? Exatamente. Olha, eu tô rindo mais de nervoso, tá? Enfim. É, a polícia dinamarquesa não acredita, obviamente, né? Ninguém acreditaria nessa história. A brutalidade das facadas não condiz com uma reação de pânico a um acidente. Eles intensificam as buscas, agora com um objetivo claro: encontrar as outras partes do corpo de Kim para desmentir a versão da escotilha. Tá? Mergulhadores de elite, auxiliados por cães farejadores da polícia sueca, especializados em localizar corpos submersos, vasculham o fundo da Baía de Koji por semanas. E em 6 de outubro vem um avanço crucial. Os cães indicam uma área específica, os mergulhadores descem e encontram 2 sacos plásticos pesados, dentro deles a cabeça, as pernas e as roupas de Kim. Junto com os restos mortais, uma faca. Dias depois, na mesma área, encontram uma serra. A autópsia da cabeça é o checkmate para a segunda mentira de Madison. Não havia um único sinal de fratura no crânio. A história da escotilha era uma farsa completa. Bom, e depois disso, a polícia pressiona o Madison mais uma vez. E ele ali, encurralado, tanto pelas provas, pela ciência, né? Ciência forense, as provas que tinha, e pela persistência da polícia, o Madison ele muda a versão dele de novo, acredite se quiser. Então, em uma audiência, no final de outubro, ele finalmente admite ter desmembrado o corpo da Kim. Uma confissão chocante, mas que vem acompanhada de uma terceira e ainda mais elaborada mentira sobre a causa da morte dela. Agora, ele está alegando que ela estava no convés, ocorreu um problema de pressão no interior do submarino que liberou gases tóxicos. A Kim, diz ele, teria morrido asfixiada por envenenamento por monóxido de carbono. Para quem não sabe, quando você vê em filme, por exemplo, que quem assistiu Supernatural sabe, tem até um episódio que tem isso, que o fantasma prende a pessoa dentro do carro e liga o motor e acelera e vai saindo aquela fumaça e a pessoa ela acaba morrendo intoxicada ali. Aquilo é o Série muito boa, monóxido por de sinal, viu? carbono. Série Série muito excelente. boa. E, então, isso é o monóxido de carbono, tá? É ali que a pessoa vem a óbito por causa dos gases liberados que são tóxicos pra gente. E o desmembramento, ele continua insistindo que foi só a maneira dele de lidar com o corpo, de tirar do submarino ali em desespero, sem saber o que fazer. E dá para perceber que essa é a última cartada ali, desesperada, de um cara que está sem saída. E, novamente, a ciência, a perícia, fala mais alto do que as mentiras dele, porque ao analisar os pulmões da Kim, que foram recuperados junto com o torso, não revela qualquer sinal de inalação de fumaça ou gases de escape. Então, a terceira mentira desmorona de novo, como as outras duas. No final da investigação, a promotoria, ela acabou as dúvidas, não tinha mais dúvidas. As ações do Madison não foram de pânico, elas foram metódicas, desde o afundamento do submarino, as narrativas mutantes ali, que cada hora é uma história diferente, o desmembramento calculado, as facadas sádicas, tudo apontava para um crime ali premeditado e um esforço monstruoso, um esforço absal para destruir não apenas as evidências, mas a própria existência da Kim, para que ninguém encontrasse ela. Então, ali a investigação já estava completa, o próximo passo era o tribunal. Bom, com a investigação concluída e as mentiras de Peter Madison sistematicamente demolidas pela perícia, o palco estava montado para um dos julgamentos mais assistidos da história recente da Dinamarca. Em 8 de março de 2018, o assassino entrou no tribunal da cidade de Copenhague para enfrentar a justiça. As acusações eram pesadíssimas: homicídio qualificado, tratamento indecente de cadáver pelo desmembramento brutal, né, que ele fez aí no cadáver, e uma acusação crucial: agressão sexual.
No tribunal, Madison manteve sua postura. Ele se declarou inocente do assassinato e da agressão sexual, embora tenha admitido o desmembramento. Tá, aí a gente pensa, qual o sentido? O cara admite o desmembramento, mas se declara inocente do assassinato? Tipo assim, você passa na rua, vamos colocar um exemplo, você vê um corpo, aí, tipo assim, óbvio que você não assassinou. Aí o que que você vai fazer? Chamar a polícia? Não. Vou Você vai desmembrar esse desmembrar. corpo do nada. Mano, pelo amor de Deus. Aí ele claramente está tentando pegar uma pena menor, né? Por vilipêndio Sim. de cadáver e só. Bom, a promotoria liderada pelo implacável Jacob Butch Jeppesen. Jacob Butch Jeppesen. Acho que é assim que fala. Estava preparada para desmontar não apenas o homem, mas o monstro por trás da máscara de gênio. O que seguiu foi a abertura de uma verdadeira caixa de Pandora. O ponto central da acusação era a premeditação. Para prová-la, a promotoria apresentou uma das evidências mais perturbadoras do caso: o conteúdo do computador pessoal de Peter Madsen. Nele, a polícia encontrou uma coleção de vídeos de uma violência extrema e real, mostrando mulheres sendo torturadas, decapitadas e queimadas vivas. O promotor argumentou que isso não era uma mera curiosidade mórbida, era uma fantasia sádica, e Kim Wall tragicamente se tornou a personagem principal na vida real dessa fantasia. E além disso, tem mais, tá? Durante o julgamento, várias testemunhas foram chamadas para depor e elas corroboraram essa obsessão que ele tinha por tortura, por decapitação. Elas relataram que o Madsen ele não só assistia os vídeos de decapitação, mas ele também praticava formas de asfixia sexual. O que a promotoria estava construindo era um perfil psicológico dele, com essas testemunhas e com o material do computador. Então, aqui já podia ver que ele era um predador sexual, que ele se excitava com a dor e o assassinato de mulheres. A promotoria, então, apresentou o que poderia ser chamado de kit de assassinato. Eles argumentaram que o Madsen ele levou para o submarino naquela noite ferramentas que, igual, não tinha nada a ver com o uso náutico convencional. Uma serra, facas afiadas e chave de fendas pontiagudas. Para acusação, esses não eram itens de manutenção e eu concordo totalmente, eu não sei você, Roberto, Com certeza não mas era. o que o cara vai fazer com uma serra num navio, num submarino? O cara vai furar Furar. a estrutura? Então não fazia sentido. E se bem que se for ver foi o que ele fez, né? Porque ele naufragou o submarino dele. É. E, ou seja, É. premeditado. E esses eram os instrumentos que ele planejava usar para amarrar, torturar e finalmente chegar ali ao fim e matar aqui. Então, em 25 de abril de 2018, após semanas ali de depoimentos e provas angustiantes, o veredito foi proferido. O tribunal, composto por um juiz e dois jurados leigos, considerou Peter Madsen culpado de todas as acusações: assassinato, tratamento indecente de cadáver e, crucialmente, agressão sexual. Mesmo sem a presença do DNA dele diretamente no corpo da vítima, as sacadas na virilha e as fantasias documentadas foram prova suficiente. Esse é um... Não vou falar com toda certeza que é um caso inédito, mas nas pesquisas que eu fiz foram muitos. Não encontrei nenhum outro caso que igual sem nenhuma prova física ali de um DNA, um preservativo usado, e dos que eu encontrei foi o único caso que foi acusado de agressão sexual, mesmo sem ter a prova ali concreta da penetração. Ali, a agressão sexual, no caso, ele foi por estupro, tá, gente? Então, ele foi condenado a isso. Se alguém souber de algum outro caso, quiser deixar aí nos comentários pra gente, quem sabe a gente não fala desse caso no futuro também. E a sentença para ele foi a mais severa que a Dinamarca pode ter, que é a prisão perpétua. A Dinamarca ela não tem pena de morte, a mais severa deles é perpétua. Embora, tecnicamente, pode haver ali uma rescisão da pena depois de 15 anos dele estando preso.
Mas a corte ali deixou clara que, dada a gravidade do crime e a periculosidade do perfil ali psicológico do Madison, a pena poderia, de fato, significar prisão perpétua pelo resto da vida dele. Tá? Prisão ali pelo resto da vida. Porque as chances dele ser solto são muito poucas, mesmo a Dinamarca sendo igual ao Brasil, tendo a progressão de pena. Ali, em alguns casos, não tem o que fazer. A pessoa, se botar que ela não é apta a viver a sociedade, ela realmente não vai viver. E ele ainda tentou apelar sobre a duração da sentença ali, mas não do veredito de culpa. Ele, em momento algum, tentou apelar, tipo, eu sou inocente, fui condenado injustamente. Não. A preocupação dele era o tempo que ele iria ficar preso, que ele não queria ficar para sempre. Mas a corte ali, o tribunal, manteve a prisão perpétua dele e selou o destino judicial dele ali para sempre. Cara, o mínimo que eu espero é que esse cara fique preso pelo resto da vida. O mínimo, assim, sabe? Porque não tem Cara, condições de uma pessoa dessa ver sociedade. olha, mas o que a gente vai contar agora para vocês, o Roberto vai falar aí para vocês, parece uma história de. Não, desculpa, gente, essa não tem como eu não rir. Parece um roteiro de um filme de comédia, de verdade. Então, vamos lá. Bom, mas a história de Peter Madsen não terminou com a sentença. Em 20 de outubro de 2020, ele provou que sua arrogância e desprezo pelas regras não tinham limites. Ele protagonizou uma ousada tentativa de fuga da prisão, usando uma falsa pistola e um cinto que ele alegava conter explosivos. Ele ameaçou uma funcionária da prisão e conseguiu sair do complexo. Tá? Sua liberdade, no entanto, durou apenas 5 minutos. O cara armou tudo isso pra chegar só até a porta da prisão e voltar. Foi tomar um ar só. Ele foi rapidamente cercado por forças policiais a menos de 1 quilômetro da prisão. A tentativa de fuga, um ato desesperado e teatral, apenas reforçou o diagnóstico de psicopata narcisista, um homem que precisa estar no controle e ser o centro das atenções a qualquer custo. Então, no mesmo ano, veio o ato final de sua performance. Mais de 2 anos após a condenação, depois de esgotar todas as vias de negação, Peter Madsen finalmente confessou o assassinato. A confissão não veio em um momento de remorso silencioso na sua cela, mas de forma característica, em um documentário para a TV. Em uma das suas gravações, sua voz fria e sem emoção declarou: "Só há um culpado e sou eu." Ou seja, aí você já vê também o quanto o cara é realmente, né? Tudo bem que já tem ali todo o teste e tal, já foi diagnosticado, mas tipo, o cara, tipo, falou ali só porque às vezes, tipo, cara, sei lá, às vezes pra aparecer, não sei, talvez, que tava num Todo documentário. não. Mas se você pega a história, a maioria das histórias dos serial killers, eles não têm. Serial killers, principalmente ali, eles não têm problema nenhum em admitir o crime. Eles querem ser conhecidos por isso. Você pega ali. O Dahmer, no momento que ele foi descoberto, ele já chegou falando, o Ted Bundy, a mesma coisa. Então, é mais um de ser reconhecido pelo crime, que mostra bem Quanto ele o é narcisismo da pessoa. narcisismo. Tinha me fugido a Exatamente. palavra. Bom, para muitos, essa confissão tardia e midiática não foi um ato de arrependimento, mas sim a última cartada de um narcisista. Sem mais mentiras para contar ou recursos legais para tentar, ele escolheu confessar em seus próprios termos, recapturando a narrativa e voltando aos holofortes uma última vez. O monstro finalmente admitiu o que todos já sabiam, mas sem nunca mostrar a única coisa que importava: remorso. E enquanto o Peter Madsen ele cumpre a pena dele, do outro lado dessa tragédia, a gente tem uma história ali de resiliência e força admiráveis que se desenrolava. A família da Kim, os seus pais Ingrid e Joaquim, e o seu irmão Tom, eles escolheram um caminho de luz em meio a essa escuridão que tomou a vida da família. Eles
simplesmente se recusaram a deixar o crime e o criminoso definissem quem era. E graças a Deus que eles fizeram isso, porque a Kim era muito mais do que esse crime. Numa entrevista, a mãe da Kim, ela disse que ela preferiria canalizar a energia para preservar a memória da filha dela viva e o trabalho, em vez de se deixar consumir pelo ódio, pelo assassino. E eles fizeram isso, de canalizar essa força que a Kim tinha, e como eu disse no começo do episódio, essa humanidade que a Kim tinha, de duas formas, assim, incríveis e poderosas. Primeiro com o livro, que eu já mencionei, Uma Voz Silenciada, que ele é ali um esforço consciente dos pais dela e amoroso para que o mundo todo conheça a Kim jornalista. A jornalista, a filha, a amiga, e não só a Kim que foi assassinada dentro de um submarino. E a segunda iniciativa deles, talvez assim a mais impactante, para mim pelo menos é a mais impactante, foi a criação do Fundo Memorial da Kim Wall. Ele é em parceria com a Fundação Internacional das Mulheres da Mídia, em inglês, International Women's Media Foundation. Essa é a forma que eles encontraram de garantir que o espírito jornalístico ali da Kim não só sobrevivesse, mas que ele continuasse ali a interferir, a prosperar no trabalho de outras pessoas ao redor do mundo. E galera, esse fundo, né, que foi criado, ele concede anualmente bolsas de até US$ 5.000 para jornalistas mulheres e não binárias de qualquer lugar do mundo, tá? O objetivo é apoiar exatamente o tipo de reportagem que a Kim amava fazer, que é histórias profundas sobre subculturas, sobre os marginalizados. As palavras de seus pais resumem tudo. Nunca poderemos ter Kim de volta, mas podemos zelar para que seu espírito e vontade vivam e inspirem outros jovens jornalistas. Mais do que nunca, precisamos de jornalistas mulheres corajosas que deem voz às pessoas que normalmente nunca chegam às primeiras páginas. E essa força deles foi uma transformação extraordinária do luto para a ação. Eles estão ali ativamente moldando o legado da Kim, garantindo que a luz dela continue a inspirar e capacitar as outras pessoas. E a maior forma de resiliência que eles encontraram, de resistência que eles encontraram contra o silenciamento que o assassino dela, que o Madison, tentou impor. E, como a gente viu, claramente falhou miseravelmente nessa missão dele. O assassinato de Kim Wall chocou o mundo não só pela sua brutalidade, mas também pelo contexto. Ela não estava cobrindo uma guerra ou investigando um cartel. Estava em um país seguro, a Dinamarca, entrevistando o inventor para uma matéria de cultura e tecnologia. Isso serviu como um alerta brutal para toda a comunidade jornalística. O caso abriu um debate urgente e necessário sobre a segurança de repórteres, especialmente freelancers e mulheres, que muitas vezes operam sem a gigantesca rede de proteção de uma grande empresa de mídia. Organizações de defesa da liberdade de imprensa, como o Comitê para a Proteção de Jornalistas, usam o caso de Kim como um exemplo trágico dos perigos que podem surgir em qualquer pauta, em qualquer lugar. O caso forçou uma reavaliação dos protocolos de risco, que agora precisam ser muito mais amplos e considerar fatores que antes eram simplesmente ignorados. No fim, a história de Kim Wall é sobre essa dualidade terrível. Uma vida brilhante, cheia de propósito, interrompida pela mais profunda e sem sentido escuridão. Mas o seu legado, impulsionado pela força e amor de sua família, transcende e muito a tragédia. Seu legado vive nas reportagens que ela escreveu, na inspiração que oferece a uma nova geração de jornalistas através do mundo do Fundo Memorial e na conversa vital e contínua sobre a importância de proteger aqueles que se arriscam para buscar a verdade. Lembrar de Kim Wall é, em essência, honrar o melhor do jornalismo. É reafirmar o nosso compromisso com um mundo mais informado, mais justo e, acima de tudo, mais humano. O tipo de mundo que ela, com sua coragem, sua inteligência e sua empatia, tentava nos mostrar todos os dias.
A história de um crime, quando a gente vê a história sobre um crime, a gente escuta um podcast, nunca tem que ser a história da vida de uma pessoa. Tem que ser a história de como a pessoa deixou essa vida, mas tem muita coisa antes disso. E o legado ali que a Kim deixa, ela mostra que mesmo na pior das tragédias, a luz pode encontrar um caminho. E galera, esse foi o nosso primeiro episódio do Bastidores do Crime. Obrigado para todo mundo que seguiu com a gente até aqui. Fala para mim aí, Robertinho, o que você achou do episódio? O que você achou desse caso? Cara, caso assim, tenso, eu acho que é o. Cara, é um medo que a gente inconscientemente acaba tendo, né? Tipo, que a gente nunca pensa que, cara, olha o nível desse crime. Olha, tipo, não foi, tipo, ela não tava num lugar perigoso, sei lá, entendeu? Foi uma coisa que, cara, tipo, tava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Tipo, e a gente nunca pensa que vai acontecer, né? Então, a gente nunca sabe com quem a gente vai estar, né? Quem é a outra pessoa. E no caso era uma entrevista. E, tipo, cara, acabou nisso. É loucura, assim. Colocar, assim, sempre ter, talvez, sei lá, um pé atrás com o lugar que você vai, as pessoas que você conhece, mesmo que profissionalmente. Porque a gente nunca sabe quem é quem, né? Enfim, e também eu fiquei com uma dúvida sobre a questão do cachorro. Existe cachorro que existe cachorro que fareja a coisa, o corpo no submerso? Eu não Cara, sabia disso. pior que existe. Quando eu tava pesquisando sobre o caso, eu também, na hora que eu vi, falei, Galera, gente, mas espera. eu tô perguntando porque, tipo assim, o roteiro foi o Luiz que escreveu. Então, eu realmente ali, eu fiquei chocado que existe isso. Não, existe. Eu até fui pesquisar mais sobre o porquê, porque eu também, na hora que eu li, falei, cara, deve ter alguma coisa errada e tal. Mas é até legal para quem não sabe. Os cachorros, eles farejam os gases, né, que nosso corpo solta na decomposição. E mesmo estando submerso, nosso corpo, ele vai soltar esses gases. Então, eles conseguem farejar na superfície ali da água. Esse gás não é tão como que eu posso dizer, tão específico quanto fora ali, que ele consegue seguir um rastro e tal, mas se ele estiver próximo ali numa certa distância, ele consegue indicar aonde que tem um corpo se decompondo ali. E o cheiro do corpo humano se decompondo é muito diferente de todos os outros animais, então é fácil de treinar ele para isso. Mas existe sim. Caramba, que loucura. Eu tô realmente chocado ainda com essa informação, cara. Eu não imaginava que existia isso. E É. uma coisa, um comentário sobre esse caso, é, a gente vê muito caso assim, igual é o nosso primeiro episódio, mas eu e o Roberto, nós somos extremamente viciados em True Crime. Uhum. A gente vê documentário, ouve podcasts. E a gente vê muito caso de ação incorreta da polícia, que a polícia demora para agir, que a polícia acaba prendendo a pessoa errada. Cara, nesse caso, a polícia dinamarquesa tá totalmente de parabéns. Agiu rápido, não caiu nas historinhas. Nesse caso, também é uma ressalva positiva para a ação da polícia dinamarquesa ali, que agiu muito bem. Sim, com certeza. E, galera, sobre o podcast, obviamente a gente é amador, né? A gente tá. É o nosso primeiro episódio. Já peço desculpas se tem alguma coisa que não ficou muito boa. Não sei, talvez uma qualidade ali. Enfim, né, a gente tá começando. Mas eu espero que todo mundo tenha gostado, tá? Agradeço se vocês puderem comentar, dar feedback, qualquer tipo de feedback, tá? E também avaliar, curtir, se inscrever no nosso YouTube e também no Spotify, seguir a gente lá no Spotify. Quer falar só a rede social aí, Luiz? A gente vai colocar aqui embaixo, mas. Vai ter aqui nas descrições, tá? Mas o Instagram do podcast é @bastidores do crime pod, tá? O meu é @lgribas. O seu, Roberto?
O meu, eu esqueci. Pera aí, que eu não Ah, gravo. Deixa eu abrir aqui no Instagram Rapidex. O meu é @roberto.p.junior. que ele vai mudar depois desse arroba dele, tá? Que é muito difícil. Mas no link da descrição vai ter aí, tá bom? Tá lá. É... E galera, então é isso. Comenta, compartilha, manda pra quem gosta de True Crime também, pra dar essa força pra gente. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas ali pra gente. Só você entrar no canal, vai ter a opção de você avaliar. Se tiver no YouTube, dá um okzinho. Ou se você tiver em algum agregador de podcast diferente, a gente vai estar postando no Deezer também e em outros. É só você estar avaliando a gente ali. Vai ajudar demais. E a gente já esquecendo de anunciar o nosso patrocinador, a Insider. Um Um dia a dia, um gente dia. chega, um dia. Um dia, quem sabe? Mas, bom, mas é isso. E a gente se vê novamente semana que vem para vocês ficarem por dentro de mais um dos bastidores do crime podcast. Valeu, galera.